Sei que muitas pessoas têm dúvida, eu compro uma televisão mini LED, eu compro uma televisão OLED da LG, por exemplo. Eu sei que é uma dúvida que muitas pessoas têm, então eu vou mostrar para vocês agora uma imagem que particularmente eu acho bem interessante. Aqui nessa comparação a gente tem a OLED C1 à esquerda e a QN90A na direita. Lembrando que o modelo que está aqui atrás de mim é um modelo já atualizado, mas essa imagem que vocês estão vendo agora vai exemplificar bem porque as TVs são bem parecidas. Nesse tipo de cena vocês podem ver como a televisão de tecnologia mini LED consegue sim se aproximar bastante de uma televisão OLED. Então, se por acaso você tem algum tipo de receio de estar comprando uma televisão de tecnologia OLED por algum motivo, essas imagens mostram claramente que uma televisão de mini LED, como no caso a QN90B aqui atrás, consegue sim te dar um resultado que em vários momentos vai ser sim bem semelhante a uma televisão OLED. E essas imagens, ó, galera, são bem legais porque mostra bem claramente como o nível de preto da QN90B consegue sim chegar bem próximo a uma televisão OLED. O único contra é quando a gente está assistindo de um ângulo lateral, como a gente vai ver agora, ó. Ainda não... Ó, quando a gente vê de um ângulo lateral, a gente consegue observar com mais facilidade o efeito blooming, como vocês estão vendo aqui, mas eu acredito que para a maioria das pessoas não deva ser um problema, porque a maioria das pessoas não devem assistir de um ângulo tão lateral, mas daí isso vai aí de acordo com o uso de cada um, ó. Essas imagens também são legais, ó, dá para ver o efeito blooming aqui embaixo da QN90A. Novamente, aqui atrás é a QN90B, mas elas são bem parecidas, então o que eu estou mencionando aqui vale para a TV aqui de trás também. Ó. Dá para ver claramente que o efeito blooming tem sim, especialmente vendo de um ângulo lateral. Mas novamente, vendo conteúdos normais, de frente, ou se for de lado, se for só um pouco de lado, fica sim bem parecido com uma televisão OLED em termos de nível de preto, e o contraste também ali dá uma compensada legal, elas conseguem disputar basicamente ali de igual para igual. Essa imagem que a gente está vendo agora mostra muito bem a diferença de brilho entre uma televisão OLED na esquerda e uma QLED na direita. A diferença de brilho, pessoal, é muito grande. Entretanto, essa diferença de brilho é muito grande em duas situações em especial. Primeira situação, quando a gente coloca uma cena, uma tela branca como essa. Daí a diferença realmente é gigantesca de brilho entre as duas televisões. Outro momento onde a diferença de brilho tende a ser maior é com jogos de videogame, tá? Com jogos de videogame, especialmente se é um jogo mais brilhante, a diferença de brilho também tende a ser grande, porque jogos de videogame geralmente exageram no brilho e realmente acaba causando um impacto no brilho maior a favor da televisão QLED comparado a uma televisão OLED C1, como a gente tem aqui no lado. Aqui é uma QLED em cima contra uma OLED C1 embaixo. A gente consegue ver a diferença de brilho, mas assim, vendo no ao vivo, eu não achei que a diferença de brilho para partidas de futebol fosse tão grande assim, ó. Essa imagem também é legal porque mostra mais uma vez a TV de cima, que é a QLED, tem mais brilho? Pô, tem mais brilho. Mas a OLED C1 consegue entregar pra gente, ó, cores que são um pouco mais consistentes. Repara no amarelo da roupa do personagem, como é um amarelo mais consistente, comparado a de cima que tende a ser mais branquiçado, digamos assim. Aqui a gente tem mais algumas imagens. Essa imagem também é legal, porque nessa imagem que vocês estão vendo agora, a gente ligou a Q70A, que é uma televisão que tem bastante mais brilho se comparado ao OLED C1, de frente para uma janela. E olha a diferença, como as duas televisões reagem, estando de frente para uma janela. Ó, eu até acho que a televisão OLED C1 se saiu um pouco melhor, sinceramente, em relação a essa questão de estar de frente a uma janela. E nessa imagem é muito legal porque mostra claramente como a OLED, mesmo estando de frente para uma janela aberta, ela não faz um trabalho péssimo por ter menos brilho. Obviamente que se fosse uma cena toda branca, daí sim ia fazer uma diferença mais considerável pelos motivos que a gente ilustrou ali. Mas em conteúdos práticos, ó, do dia a dia, não acho que não chega a fazer uma diferença tão grande. Ó, aqui, ó. Agora com um jogo de videogame, no caso, como jogos de videogame é uma coisa que geralmente pede mais brilho, daí agora sim a gente vê que faz uma diferença mais considerável entre as duas televisões. Enfim, eu acho que deu para entender bem a diferença entre as duas televisões. Lembrando que a gente estava usando aqui em todas essas imagens a TV OLED C1 do ano passado, tá? A gente está usando a televisão OLED C1 do ano passado, a OLED C2 desse ano, se for o modelo de 55 polegadas em diante, vai ter até 20% a mais de brilho, tá? Então é algo aí para vocês estarem levando
em consideração. Você acabou de ver um pequeno trecho da nossa live do canal VRL Tecnologia e se por acaso você ficou interessado em alguma das televisões que a gente mostrou aqui nesse vídeo para vocês, lembrando que a gente já fez outros vídeos dessas televisões e para procurar é bem fácil, pessoal, é só ir ali na barra de busca do YouTube, escrever o nome do nosso canal, VRL Tecnologia, e logo no lado colocar o nome do produto que você ficou interessado, que automaticamente você já vai conseguir encontrar os vídeos que a gente fez sobre esse produto. E também lembrando que a gente está diariamente conferindo as ofertas, os preços desses produtos, e assim que eles aparecerem com de fato boas ofertas em lojas confiáveis, a gente sempre avisa vocês lá no nosso grupo do WhatsApp e do Telegram. Se você ainda não faz parte e quiser participar, o link vai estar aqui embaixo, lembrando que é de graça para entrar, e também contamos aí com o apoio de vocês. Então, de forma geral é isso, valeu, falou e até a próxima!